Se você não consegue mais ter ereções como antes, talvez o problema não esteja onde você pensa. Nos últimos 10 anos, atendi centenas de homens acima de 60 que chegaram ao consultório se sentindo incapazes, perdidos, envergonhados. E a maioria deles estava cometendo o mesmo erro. Culpavam a idade quando o verdadeiro responsável estava silencioso, invisível, agindo por dentro. Porque o que destrói a ereção não é o tempo que passou, é o sangue que deixou de circular. E quando você entende isso, quando você aprende a reabrir esses caminhos bloqueados, tudo volta. A firmeza, a sensação, a segurança, às vezes até mais forte do que você lembrava. E o mais impressionante para muitos dos meus pacientes, a solução começou com algo tão simples que quase ninguém acredita. 4 frutas comuns que você provavelmente já tem em casa agora mesmo. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro e vou te explicar isso com total clareza. Essas 4 frutas agem diretamente nos vasos sanguíneos microscópicos do pênis, os mesmos que começam a entupir anos antes de qualquer outro sintoma aparecer. Quando esses vasos ficam bloqueados, não importa o quanto você queira, não importa o quanto você tente, sem fluxo de sangue não há ereção, mas existe um caminho de volta, e ele não passa por remédio, por injeção, por cirurgia. Ele passa pelo que você come. Porque quando você limpa essas artérias minúsculas, quando você reativa a circulação exatamente onde ela mais importa, o corpo responde, rápido, naturalmente, sem efeitos colaterais. Alguns homens sentem mudança em dias, outros em semanas. E uma dessas frutas age tão rápido que você pode sentir resultado em menos de meia hora. Agora, antes de eu te mostrar quais são essas frutas e como elas funcionam, quero que você entenda uma coisa. O que está acontecendo com você não é normal, só porque outros homens também passam por isso. Não é inevitável e definitivamente não é irreversível. Eu já vi homens de 70, 75 até 82 anos recuperarem ereções firmes e completas sem tomar uma única pílula azul. Então, se você está se sentindo fracassado, se está evitando intimidade, se está com medo de tentar e falhar de novo, eu preciso que você saiba. Existe esperança real baseada em ciência, baseada em resultados. E você vai entender tudo isso nos próximos minutos. Mas primeiro, deixa eu te contar algo que quase nenhum médico explica. Quando um homem perde a capacidade de ter ereções firmes, o corpo não está apenas avisando sobre a idade, ele está gritando um alerta muito mais sério. Porque as artérias do pênis são as menores do corpo humano. Elas têm menos de 2 milímetros de diâmetro. Então, quando a circulação começa a piorar, quando as placas de gordura, a inflamação e o açúcar no sangue começam a entupir os vasos, essas artérias minúsculas são as primeiras a serem bloqueadas muito antes do coração, muito antes do cérebro, muito antes de qualquer sintoma grave aparecer. Isso significa que a dificuldade de ereção não é o fim, é o começo. É o corpo te avisando que algo maior está acontecendo por dentro. E se você ignorar esse aviso, se você achar que é só parte de envelhecer e não fizer nada, os mesmos problemas que estão bloqueando a circulação no pênis vão começar a bloquear outras artérias, artérias maiores, artérias mais perigosas e aí sim as consequências podem ser graves. Mas aqui está a parte boa. Se o problema é circulação, então melhorar a circulação pode reverter tudo. E é exatamente aí que essas 4 frutas entram, porque cada uma delas age de um jeito diferente para abrir esses caminhos, para limpar essas artérias, para reativar o fluxo de sangue onde você mais precisa. E quando o sangue volta a circular com força, quando esses vasos minúsculos voltam a se encher completamente, a ereção não demora a voltar também. Firme, duradoura, natural, do jeito que você lembra e, em alguns casos, até melhor do que você lembrava. Então, vamos direto ao ponto. Vou te mostrar agora a primeira dessas frutas. Essa aqui é tão poderosa que muitos urologistas chamam ela de Viagra natural. E não é exagero. Estudos clínicos comprovaram que ela pode melhorar a qualidade da ereção de forma mensurável. E o melhor, você não precisa de receita, não precisa de autorização. Pode começar hoje mesmo. Vamos lá. A primeira fruta é a romã, e a razão pela qual ela funciona tão bem é química pura. A romã é cheia de um antioxidante chamado punicalágina, que aumenta os níveis de óxido nítrico no corpo,
E o óxido nítrico é o sinal químico que relaxa os vasos sanguíneos, que abre as artérias, que permite que o sangue flua com força total, sem óxido nítrico suficiente. Não importa o quanto você esteja excitado, não importa o quanto você queira, o sangue simplesmente não vai chegar onde precisa chegar. Mas quando você consome romã regularmente, quando você fornece ao corpo esses antioxidantes poderosos, os níveis de óxido nítrico sobem, as artérias relaxam, o fluxo aumenta e a ereção volta. Um dos meus pacientes, vou chamar ele de Roberto, tinha 65 anos e estava há mais de um ano sem conseguir uma ereção completa. Ele chegou ao consultório arrasado, convencido de que nunca mais ia sentir intimidade de verdade. Conversamos sobre medicação, mas ele não queria. Tinha medo dos efeitos colaterais. Então eu sugeri que ele começasse a tomar um copo de suco de romã todo dia, puro, sem açúcar, só fruta. 3 semanas depois, ele voltou e a expressão no rosto dele dizia tudo. Doutora Rafaela, funciona. Eu não acreditei no começo, mas funciona. E ele não estava só falando da ereção. Ele disse que se sentia mais disposto, mais acordado, mais presente. Porque a romã não melhora só a circulação do pênis, ela melhora a circulação do corpo inteiro, coração, cérebro, músculos, tudo. E aqui vai um detalhe pré-importante. A romã também tem efeitos comprovados na saúde da próstata. Então, se você está lidando com dificuldades urinárias, se está acordando várias vezes de noite para ir ao banheiro, se está sentindo que o jato está mais fraco, essa fruta pode ajudar nos 2 problemas ao mesmo tempo. Você pode consumir ela de 3 formas: suco puro, sementes frescas ou misturada em vitaminas. O importante é que seja natural. Nada de suco de caixinha cheio de açúcar. Quanto mais pura, melhor o resultado. Mas a romã é só o começo, porque a próxima fruta que eu vou te mostrar age ainda mais rápido. Ela contém um aminoácido específico que o corpo converte diretamente em combustível para a circulação. E quando você come ela no momento certo, especialmente à noite, os efeitos podem começar em menos de 30 minutos. Deixa eu te mostrar. Comenta aqui de onde você está me assistindo, porque eu recebo mensagens de homens do país inteiro passando por exatamente isso. E saber que você está aqui já é um passo enorme. A segunda fruta é a melancia. E se você acha que ela é só água e açúcar, você está completamente enganado, porque a melancia carrega um dos compostos naturais mais poderosos para a ereção que existe, a licitrulina. Quando você come melancia, a citrulina entra no corpo e é convertida em Lardin, que por sua vez aumenta a produção de óxido nítrico, o mesmo mecanismo químico que os remédios para ereção usam. Só que aqui é natural, sem receita, sem efeitos colaterais, sem dor de cabeça, sem tontura, sem visão embaçada, só resultado. E tem mais. A licitrulina da melancia não age só nos vasos sanguíneos do pênis. Ela melhora a circulação geral, reduz a pressão arterial e aumenta a resistência física. Eu tive um paciente aposentado da polícia que começou a comer melancia todo dia antes de dormir. Ele me disse: Dora, eu achei que ia ser besteira, mas em 2 semanas eu já senti a diferença. E não era só na cama, era na disposição, na energia, até na qualidade do sono. Porque quando o corpo está bem oxigenado, quando o sangue circula direito, tudo funciona melhor. Agora tem um jeito certo de consumir melancia para potencializar o efeito. Primeiro, prefira comer a fruta inteira em vez de suco. Segundo, consuma ela à noite, algumas horas antes de dormir. Terceiro, inclua a parte branca também, aquela entre a casca e a polpa vermelha. É lá que tem a maior concentração de licitrulina. Muita gente joga fora exatamente a parte mais poderosa. Se você não gosta do sabor, bate no liquidificador com limão e um pouco de gengibre. Fica bom e funciona ainda melhor. E aqui está algo que eu aprendi com o tempo. A melancia sozinha já faz diferença, mas quando você combina ela com a próxima fruta que eu vou te mostrar, o efeito se multiplica. Porque essa terceira fruta contém um antioxidante raro, tão potente que ele não só melhora a circulação, mas também ajuda a elevar a testosterona naturalmente. É uma fruta pequena, você provavelmente já comeu 1000 vezes, mas quando você entende o poder que ela tem, você nunca mais vai olhar para ela do mesmo jeito.
Essa fruta são as uvas escuras e o segredo delas está em um composto chamado resveratrol, que age em 3 frentes ao mesmo tempo. Primeiro, ele relaxa os vasos sanguíneos e melhora o fluxo de sangue. Segundo, ele reduz a inflamação crônica que danifica as artérias ao longo dos anos. Terceiro, ele apoia a produção natural de testosterona. Então, você não está só melhorando a circulação, você está atacando o problema de todos os lados. Eu tive um paciente de 71 anos, casado há quase 50 anos, que veio ao consultório se sentindo completamente apagado. Ele não tinha energia, não tinha vontade, não tinha motivação para nada e ele achava que era assim mesmo, que era o fim da linha. Mas quando a gente começou a investigar, percebemos que a testosterona dele estava baixa e a circulação também. Então, além de outros ajustes, eu pedi para ele começar a comer um punhado pequeno de uvas escuras todo dia. Depois de um mês, ele voltou diferente, mais leve, mais presente, mais ele mesmo. E não era só impressão. Os exames mostraram melhora na testosterona e nos marcadores inflamatórios. O resveratrol das uvas escuras age devagar, mas age fundo. Não é uma mudança instantânea, é uma reconstrução gradual. E quanto mais tempo você mantém esse hábito, mais forte fica o resultado. Você pode comer as uvas frescas, pode congelar elas e comer como sobremesa ou pode adicioná-las em saladas. O importante é que sejam escuras. As uvas verdes não têm a mesma concentração de resveratrol. Quanto mais escura a casca, melhor. E agora chegamos na quarta fruta. Essa aqui é ainda mais comum. Você provavelmente tem ela na sua cozinha agora. Muita gente toma no café da manhã sem saber o bem que está fazendo, porque essa fruta age como um limpador natural das artérias. Ela remove a inflamação, fortalece as paredes dos vasos sanguíneos e melhora a flexibilidade arterial. E quando as artérias ficam mais flexíveis, o sangue flui melhor. Simples assim. Vamos ver qual é. A quarta fruta são os cítricos laranja, limão, toranja, tangerina. Todos eles carregam flavonoides poderosos, especialmente um chamado hesperidina, que fortalece os vasos sanguíneos de dentro para fora. E isso é crucial, porque não adianta só abrir os vasos se eles continuam fracos, inflamados, danificados. Você precisa reconstruir a estrutura. E os cítricos fazem exatamente isso. Eles reduzem o estresse oxidativo, diminuem a pressão arterial e melhoram a elasticidade das artérias. Tudo ao mesmo tempo. Eu sempre digo para os meus pacientes, suas artérias são como mangueiras de jardim. Se elas estão entupidas, o fluxo não passa. Mas se elas estão rígidas, rachadas, danificadas, mesmo que você desentupa, o fluxo continua fraco. Você precisa das duas coisas, limpeza e flexibilidade. E os cítricos entregam isso. Um dos meus pacientes mais antigos, engenheiro aposentado, sempre tomou um copo de suco de laranja fresco todo dia, puro, sem açúcar, sem concentrado. E aos 68 anos ele tinha a circulação de alguém 10 anos mais jovem. Não era sorte, era hábito. Agora tem uma forma certa de consumir cítricos. Prefira a fruta inteira em vez de só o suco. Assim você aproveita também as fibras que ajudam a controlar o açúcar no sangue. Se for tomar suco, faça na hora e beba logo em seguida. Quanto mais fresco, melhor. E se você quer potencializar ainda mais o efeito, adicione um pouco de gengibre ou cúrcuma. Esses dois ingredientes têm propriedades anti-inflamatórias que complementam perfeitamente a ação dos cítricos. Então, recapitulando, romã para aumentar o óxido nítrico, melancia para elevar a licitrulina, uvas escuras para o resveratrol e a testosterona, cítricos para limpar e fortalecer as artérias, 4 frutas, 4 mecanismos. Um objetivo, reativar o fluxo de sangue onde você mais precisa. E quando você junta tudo isso, quando você consome essas frutas regularmente, você não está só melhorando a ereção, você está protegendo o coração, o cérebro, a energia, o humor. Você está reconstruindo a saúde do corpo inteiro. Mas aqui vai a verdade completa. As frutas sozinhas já fazem muita diferença. Mas se você quer maximizar o resultado, se você quer recuperar a função completa o mais rápido possível, você precisa combinar elas com alguns hábitos simples.
E não, eu não estou falando de academia, de dieta maluca, de nada complicado. Eu estou falando de ajustes pequenos que qualquer homem consegue fazer e que multiplicam o efeito de tudo que a gente falou até aqui. O primeiro hábito é o movimento. E eu não preciso que você corra maratona. Eu só preciso que você caminhe 20 minutos por dia. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, tanto faz. O importante é que você mexa o corpo, porque quando você caminha, você força o coração a bombear sangue mais rápido. Você obriga os vasos sanguíneos a se expandirem, você ativa a circulação de forma natural. E quanto mais você faz isso, mais fácil fica para o sangue fluir quando você realmente precisa. Eu tive um paciente de 69 anos que começou a caminhar depois do café e depois do jantar, meia hora por dia no total. Em 3 semanas, ele notou que as ereções estavam mais firmes pela manhã. Em 2 meses, ele voltou a ter ereções completas durante a intimidade. E ele não mudou mais nada, só começou a andar. O segundo hábito é a hidratação. Parece óbvio, mas a maioria dos homens acima de 60 vive desidratada e nem percebe. E o sangue é 90% água. Se você não bebe água suficiente, o sangue fica grosso, lento, difícil de circular. Então, beba água. Vários copos ao longo do dia, especialmente de manhã, assim que acordar. E se você não gosta de água pura, adicione limão, adicione pepino, adicione hortelã, deixe gostoso, mas beba. O terceiro hábito é o sono. Enquanto você dorme, o corpo regula a testosterona, repara os vasos sanguíneos, equilibra os hormônios. Se você dorme mal, se você ronca alto, se você acorda cansado, você está sabotando tudo. Procure dormir pelo menos 7 horas por noite. E se você suspeita que tem apneia do sono, procure um especialista, porque a apneia destrói a testosterona e a circulação ao mesmo tempo. E o último hábito, corte o que está destruindo suas artérias. Carne processada, fritura, álcool em excesso. Esses 3 são os maiores inimigos da circulação. Eles inflamam as artérias, acumulam gordura nas paredes dos vasos, bloqueiam o fluxo de sangue. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser consistente. Se você comer bem 5 dias e destruir tudo no fim de semana, o resultado não vem. Então, resumindo, coma as 4 frutas, caminhe todo dia, beba água, durma bem, corte o que te prejudica. 5 ações simples, nada de extremo, nada de impossível, só disciplina, só constância. E se você fizer isso, se você realmente levar a sério, eu garanto que em algumas semanas você vai começar a sentir diferença. Não é promessa mágica, é biologia. É o corpo respondendo ao que ele precisava há anos. Agora, talvez você esteja se perguntando quanto tempo leva, quando eu vou ver resultado? E a resposta honesta é: depende. Alguns homens sentem mudança em dias, outros demoram semanas, outros precisam de meses, porque cada corpo é diferente, cada nível de bloqueio é diferente, cada estilo de vida é diferente. Mas eu posso te dizer uma coisa com absoluta certeza. Se você não começar, nada vai mudar. Se você continuar comendo mal, vivendo parado, desidratado, dormindo mal, daqui a 6 meses você vai estar pior. Não igual. Pior, porque o tempo não para, a circulação não melhora sozinha, as artérias não se limpam sozinhas. E se você começar hoje, se você tomar a decisão agora de cuidar do seu corpo com a seriedade que ele merece, então daqui a 6 meses você pode estar completamente diferente, com ereções firmes, com energia alta, com confiança de volta, com intimidade ativa, com uma qualidade de vida que você achava que tinha perdido para sempre. E não é exagero. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes com homens de 60, 70, 80 anos. Homens que estavam completamente sem esperança e que hoje estão vivendo melhor do que estavam aos 50. Então não desista. Não aceite que é assim mesmo. Não se conforme com a ideia de que você perdeu sua função para sempre, porque você não perdeu. Ela só está bloqueada. E bloqueios podem ser abertos. Circulação pode ser restaurada, saúde pode ser recuperada. Tudo o que você precisa é começar. E começar não precisa ser perfeito, não precisa ser radical, só precisa ser hoje. Compre uma romã, compre uma melancia, compre uvas escuras, comece com o que você consegue, mas comece.
Se esse conteúdo fez sentido para você, se você sente que finalmente entendeu o que está acontecendo no seu corpo, se inscreve no canal, porque aqui eu falo do que quase ninguém explica com clareza. Informação baseada em ciência pensada especialmente para homens acima de 60 que querem viver com saúde, com energia e com dignidade. E me conta nos comentários qual dessas frutas você vai experimentar primeiro. Eu vou estar lendo porque você não está sozinho nisso. E você não está velho demais. Você só estava sem a informação certa. Agora você tem. O resto é com você. E